Começando mais uma série. Estamos falando hoje sobre jejum e tem muita coisa para ser falada sobre jejum. Tem muita coisa para ser falada sobre esse assunto. Parece que não, mas tem muita coisa. E eu creio que nesses encontros, pelo que eu fiz as contas, acho que são 5, 6 encontros sobre jejum, se a gente pensando assim a longo prazo, né? Mas eu creio muito que nós aprenderemos muito sobre jejum. Muito bom estar aqui com vocês. O jejum é algo que, primeiramente, não é algo que precisamos negligenciar, não é algo que pode ser negligenciado. Eu lembro quando nós começamos aos nossos devocionais e eu lembro que estava buscando algo do Senhor e o Senhor disse, está faltando jejum. Nós tínhamos um momento de oração, nós tínhamos um momento de palavra, mas nós não tínhamos jejum. E Deus disse, você precisa jejuar. Você precisa jejuar para que a palavra que esteja sendo entregue possa também encontrar espaço para que o que eu tenho para eles, para cada uma dessas pessoas também possa ser acessado. E foi algo que Deus falou muito forte no meu coração quando ele estava falando sobre jejum. E chegou uma época em que, quando ficou claro, eu digo, Deus, tá, tudo bem, mas como é que eu vou fazer? Porque a gente também tem que entender que fazer para Deus e como fazer para Deus são duas coisas que precisam ser respeitadas. Fazer para Deus e como eu faço para Deus. Então, fazer para Deus eu preciso porque estou servindo. E o como eu faço para Deus também precisa estar alinhado com o que Ele quer para mim. Porque eu não posso, muitas vezes, estar diante de um direcionamento do Senhor e fazer da forma que eu quero, por mais que seja aquilo que Ele pediu. Então, Deus disse para Moisés, toca na rocha, fala com a rocha, né? E ele deu uma lapada. Então, chega num ponto em que, se nós não fizermos da forma que Deus quer que nós façamos, nós estaremos em desobediência. E aqui eu já trago para vocês um dos grandes ensinamentos. A gente não peca só quando age de uma forma desobediente com coisas que são mais claras aos olhos. Por exemplo, uma mentira, uma deslealdade, um adultério, uma desonestidade. A gente não peca apenas quando faz essas coisas. O pecado, ele é oriundo da desobediência. É por isso que aqueles que vivem em obediência são levados para esse lugar de santidade, de separação. Porque a obediência, ela tem essa característica. Então, quando nós falamos sobre obedecer a Deus e sobre estar pecando, até mesmo pessoas que, por entender o propósito a que foram chamadas e não vivem, elas estão em pecado. Ah, pastor, mas não está adulterando, não está isso, não está aquilo. Mas o pecado, ele vem da desobediência. Se você sabe que precisa fazer algo e não faz, isso é pecado. Então o pecado, ele tem como essência a iniquidade, né? Não é atitude ruim. Assim também como a santidade não é uma atitude boa, porque tem gente, por exemplo, que se apega tanto ao bem e não se apega à palavra, que às vezes negociam a palavra para viver bem, para ver da forma que eles querem. Então não se trata apenas do bem, se trata da palavra, da profundidade da palavra que está sendo entregue. Porque tem muita gente fazendo bem, mas não está fazendo para Deus. Tem muita gente que está fazendo bem, mas não está entendendo o que está fazendo. Tem muita gente que está fazendo bem e vai fazendo bem para o inferno, literalmente. Porque não é fazer o bem que te salva. Isso precisa ficar muito claro. A gente vai tocar sobre vários assuntos, porque falar sobre jejum abrange muitas áreas. Então, não é fazer o bem que me salva. O que me salva é a graça do Senhor mediante a minha fé. A graça do Senhor é que me salva mediante a minha fé, o sacrifício de Jesus. Então, eu estou começando a entender que fazer o bem é consequência. Assim também como algumas pessoas, por exemplo, quando precisam do Senhor, eu sou aquele que vai intermediar esse encontro. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos indo para uma festa. Eu sou o recepcionista e Deus é o anfitrião do encontro, por exemplo. Lá na igreja tem um posto de gasolina que é perto de uma rotatória e daquele posto você consegue vislumbrar já a placa da igreja, tudo direitinho. E às vezes quando as pessoas estão indo, pastor, onde é que é e tal? Eu falei, rapaz, vai direto. Quando tu encontrar o posto ali como quem vai para o aeroporto, tu vai ver a igreja. Então veja, o posto não é o destino final. Ele é um referencial. Então nós, na qualidade daqueles que carregam a palavra do Senhor, somos referenciais. Quando as pessoas chegarem até nós,
elas verão a Deus. Da mesma forma, quando a pessoa chega ali naquele posto, como quem vai para o aeroporto, vê a igreja, quando as pessoas chegarem até nós, verão a Deus. Porque nós seremos um referencial, nós não seremos o destino final dessas pessoas. Nós não estaremos lá como o fim, nós estaremos lá como um referencial, de lá as pessoas encontrarão a Deus. Pastor, onde é que entra o jejum? O jejum entra num conceito que nós chamamos de disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais falam sobre coisas que são indispensáveis, por isso que falam sobre disciplina, em que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar, por isso que é disciplina, porque você não muda, você não deixa de fazer, precisa continuar acontecendo, da mesma forma que você tem que tomar banho, que são disciplinas naturais, para que você entenda de uma forma com uma analogia bem clara para a tua vida. Disciplinas naturais, tomar banho, comer, cortar o cabelo, para as mulheres, né, fazer a unha, coisas que você precisa fazer continuamente. Para os homens, fazer a barba. Assim também são as disciplinas espirituais no que diz respeito à palavra do Senhor. Orar, jejuar, interceder, porque são coisas que são diferentes. Orar e interceder são coisas diferentes, porque às vezes eu oro, mas não intercedo. Mas sempre que eu estou intercedendo, eu estou orando. Então, quando eu vou entendendo e discernindo o que é cada uma dessas coisas, eu sou mais intencional e preciso com cada uma delas. E o jejum é uma disciplina espiritual que não pode ser negligenciada. Não é algo que eu deixo de fazer ou faço esporadicamente. É algo que precisa acontecer constantemente. Algo que precisa acontecer constantemente. Eu até escrevi aqui, o jejum é uma prática espiritual transformadora. O jejum vai além de uma simples abstinência de alimentos. É uma prática espiritual que nos transforma de dentro para fora. Ele nos ajuda a desconectar das distrações do mundo e nos alinhar com os propósitos de Deus. Essa disciplina espiritual não é apenas uma ferramenta, mas um convite divino para nos aproximar do Senhor e vivermos em plena comunhão. E esse jejum, irmão, ele fala sobre um dos princípios que aí eu vou linkar com liderança. Você vai entender porque que o jejum está conectado em tantas áreas da nossa vida. Quando Jesus começou o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele fez foi separar os discípulos. Nós falamos sobre isso. Uma das primeiras coisas que ele fez foi escolher os que seriam os sucessores, os que carregariam a mensagem que ele trouxe. Ele escolheu aqueles 12. Nós temos uma mentalidade de reino, nós estamos construindo, pensando na geração futura, pensando no sucessor. Aquele que constrói um império está pensando apenas nele. Quando nós somos construtores do reino, nós precisamos ter esse entendimento que nós trabalhamos, nós nos dedicamos, não para ter, mas para deixar. Então a verdadeira liderança, ela não age, ela não constrói, ela não trabalha para ter. Ela trabalha para deixar. Ela se esforça para deixar. Tudo que você faz para o reino é para entregar. Não é para você possuir. Isso tem que ficar muito claro. Porque o jejum ele vai abrir uma porta tão grande na tua vida, quando você começar a entender as áreas que ele abrange e quanto afeta a nossa vida espiritual, você será intencional nessas coisas. Assim também como nesse momento, por exemplo, que estou falando sobre jejum, ensinando sobre liderança, eu estou falando para vocês sobre comportamento, sobre posicionamento. E aqui eu preciso entender, poxa, o jejum ele fala de entrega, abstinência, ele fala de sacrifício, mas não um sacrifício em que eu me coloque na qualidade como antigamente, que eu estava sacrificando algo para ser perdoado. Eu não sacrifico hoje para ser perdoado. O sacrifício do perdão já aconteceu. O meu sacrifício hoje é para aperfeiçoamento. Isso precisa ficar muito claro na sua vida. Não é sacrifício para perdão, é sacrifício para aperfeiçoamento. Por quê, pastor? Porque tudo que você entrega te aperfeiçoa em alguma área. Se você passa por alguma aprovação financeira, por exemplo, e Deus te fala, oferta na vida de alguém, oferta na vida daquela pessoa, ajuda aquela pessoa, aquilo de alguma forma vai sacrificar você financeiramente falando, mas vai edificar você na sua fé. Então o sacrifício, a entrega é para transformação.
quando Deus muitas vezes nos dá, eu creio que Deus nos prova mais quando Ele nos dá do que quando Ele nos pede. Eu creio muito que quando Deus Ele nos entrega, Ele está, às vezes, se colocando nesse lugar de, cara, eu vou revelar para você quem você realmente é. Eu vi isso acontecer diversas vezes, irmão, em ministérios. Pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, mas quando tiveram cargo de liderança, de exposição, caíram. Caíram porque eles, na verdade, estavam usando máscaras desde sempre. E foi a exposição que também expôs a verdadeira face daquela pessoa. Então, chega um ponto em que eu começo a discernir que a minha entrega está me aperfeiçoando. Ela está me desvinculando desse mundo terreno, ela está me desvinculando dessas coisas que passam. A minha entrega está me aperfeiçoando na área em que eu estou entregando. E o jejum fala muito sobre isso, sobre o nosso sacrifício enquanto carne para que o nosso espírito seja vivificado. E fala sobre disciplina espiritual para que nós nunca venhamos a parar de jejuar. Jejuar é algo que precisa constantemente estar acontecendo na nossa vida, com intencionalidade, com busca, com convicção do quão abrangente o jejum é, do quão abrangente o jejum pode ser na nossa vida. E agora eu estou sacrificando conscientemente, eu estou sacrificando para ser transformado, eu estou sacrificando para ser edificado, porque o Cordeiro do Perdão, o Cordeiro vivo, o Cordeiro perfeito já foi sacrificado naquela cruz. Então hoje eu não busco mais sacrifício para ser abençoado, eu busco sacrificar para ser aperfeiçoado. Entendam isso, porque tem muita gente que ainda não entende sobre o sacrifício e às vezes está tentando se justificar ou justificar a bênção que recebe por um sacrifício que inconscientemente está fazendo. Porque ela carrega ainda uma mentalidade religiosa de ser indigno, mas nós somos indignos. E nunca foi pela nossa indignidade, foi pela dignidade de Cristo e não pela nossa. Então chega num ponto em que eu, por causa da religião, estou sendo ensinado a sacrificar para receber. Mas não, irmão, você não recebe porque você sacrifica. Você sacrifica porque você já recebeu. Então nós já somos mais que abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora o meu sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Mas como é que pode um sacrifício vivo se na época da lei o sacrifício era morto? Porque o sacrifício hoje é o que nós decidimos fazer com os nossos desejos, com as nossas paixões, com as nossas tentações, com as circunstâncias que surgem na nossa vida, que nós decidimos permanecer no Senhor, nós decidimos continuar na presença do Senhor. Então, eu vejo que o sacrifício agora ele possui um significado diferente. Porque o sacrifício através da morte tinha prazo de validade, era feito uma vez por ano. Mas o sacrifício através da morte de Jesus, ele é eterno, porque foi feito com um cordeiro perfeito. O cordeiro, às vezes o animal sacrificado na época da lei, ele era um animal defeituoso, porque era dessa terra. Jesus, o perfeito, morreu naquela cruz e agora o sacrifício perfeito nos deu esse perdão que abrange a nossa vida. Agora eu estou entendendo, pastor, eu estou entendendo que o jejum ele também aponta sobre sacrifício, o jejum aponta sobre disciplina, o jejum aponta sobre ser aperfeiçoado. É sobre isso. Nós precisamos entender sobre sacrifício. E também precisamos entender o significado do jejum, porque tem gente que às vezes jejua e não entende o significado pleno do jejum e ele está fazendo uma dieta. Porque tem jejum que as pessoas já passam assim 3 dias sem comer, 2 dias, e é o jejum para mim mais comum, porque eu prefiro muito mais fazer jejuns intermitentes. Então, ou seja, eu passo ali 2 dias sem comer, passo ali 2 dias tomando só café da manhã, ou passo 2 dias só almoçando, e aí eu paro, aí depois de uma semana, 2, volto, faço de novo. São coisas que precisam acontecer periodicamente, porque é uma disciplina, não pode deixar de acontecer na nossa vida, e ela vai nos transformar. Com esse cunho sacrificial em que eu estou abdicando de algo para que o meu espírito seja fortificado. Isso tem que estar muito claro na vida de vocês e é uma introdução necessária para falarmos sobre jejum. O jejum,
É uma disciplina essencial para a vida cristã. O jejum não deve ser algo ocasional ou esporádico, mas um estilo de vida que reflete a nossa entrega e a dependência total do Senhor. 2 pontos muito importantes que até se você não leu, eu indico você a ler, e são 2 livros, né? Eu esqueci o nome do outro. Sei que um livro é do Luciano Subirá, chama A Cultura do Jejum, e o outro é Oração e Jejum. Ai, gente, é um livro azulzinho com algumas coisas amarelas, assim. Depois eu mostro, tem uns 2 aqui em casa. E eles falam 2 coisas muito importantes. O jejum não manipula Deus, é uma fala do Luciano, e o jejum nos transforma, e aqui é de cunho de conhecimento teológico. 2 coisas muito importantes sobre a característica do jejum. Não manipula Deus. Por quê? Porque tem gente que acha que vai receber a resposta porque está jejuando. Irmão, Deus não te responde porque tu jejua. A resposta de Deus, ela não está condicionada ao que nós fazemos. A resposta de Deus está condicionada à revelação que nós temos. Isso precisa ficar muito claro na vida de vocês. Mas pastor, por quê? Porque se você condicionar o teu jejum, aliás, a resposta de Deus ao teu jejum, você está amarrando Deus ao que você faz. Isso não é possível de fazer. Ou seja, trocando em miúdos, se eu condiciono a resposta de Deus ao meu jejum, toda vez que eu jejuar, ele tem que me responder alguma coisa. E não é assim. Deus, em momento algum, tem essa responsabilidade para fazer algo como algo compulsório por nós. Deus não faz isso porque quer. Deus faz isso porque escolhe fazer. Isso tem que ficar assim, muito claro. Porque tem pessoas que às vezes falam assim, jejua e ora. Eu não jejuo e oro apenas para receber uma resposta. Eu jejuo e oro para ouvir tudo que está sendo dito. Porque às vezes o que está sendo dito não é a resposta que eu espero, mas é o que Deus quer falar. Então, o jejum, ele me coloca nesse lugar de sensibilidade. O jejum me coloca nesse lugar de estar sensível, ouvir. Ele está me colocando de uma forma em que as minhas distrações estão acabando uma por uma e o meu foco está cada vez mais aguçado ao que Deus está falando. Então eu não faço em busca, eu faço para que eu seja transformado, me torne sensível e consiga entender as revelações que estão sendo disponibilizadas pelos céus para o que eu estou vendo hoje. Veja, você não conhece a Deus porque apenas lê a palavra. Você conhece a Deus porque através da leitura da palavra o Espírito Santo te revela quem Jesus é, e olhando para a pessoa de Cristo você percebe quem é o Deus Pai. Porque aquele que vê ao Filho também vê ao Pai, está escrito na palavra. Aquele que tem a revelação do Filho também tem a revelação do Pai. E o papel do Espírito Santo é nos revelar Jesus e, ao mesmo tempo, Jesus estará nos revelando o Pai. É uma coisa que se complementa, é uma coisa que vai sendo aos poucos e a passos muito intencionais da parte do Senhor nos edificando. Quando eu jejuo, eu estou me tornando mais sensível, é como se eu aumentasse aqui o volume para escutar vocês melhor. Quando às vezes tem uma gravação aqui que o áudio é muito ruim, que o áudio assim é muito complicado, você fica assim, caraca, nossa, você tá falando uma coisa tão importante, mas não tô entendendo. Tá falando uma coisa tão legal, mas eu não tô conseguindo ouvir. O áudio tá muito ruim. E tem vezes que nós estamos assim, em formas espirituais. Nós estamos, poxa, eu tô tentando ouvir o que Deus tá falando, mas não tá um chiado muito grande. E esse chiado às vezes se manifesta como ansiedade, como medo, como dúvidas, como problemas, como gigantes que estamos enfrentando, batalhas que nós não estamos discernindo onde devemos ou não lutar. Então são coisas que nós estamos deixando de ouvir a Deus por causa de alguma interferência. E aí, a partir do momento que eu estou jejuando, eu estou acabando com essas interferências e eu estou conseguindo ouvir com mais clareza o que está sendo dito. E agora não se trata apenas de resposta. Se trata do que Deus quer. Se trata do que Ele tem para mim naquela temporada. Porque às vezes e já aconteceu isso comigo, irmão, eu lembro da época que eu estava jejuando, eu acho que eu dando um exemplo você vai entender com mais facilidade. Eu estava jejuando uma época e eu precisava muito de uma resposta para algo. E no meio do jejum, no meio da oração, eu estava ali de forma intencional falando com o Senhor e Deus falou algo nada a ver, assim, nada a ver com o que eu tinha pedido para ele me dar discernimento.
Nada a ver. Eu falei assim, mas Deus, isso não é um assunto que eu... Não é sobre isso, mas um direcionamento vinha muito forte sobre isso. Muito tempo depois, eu vim entender que todas as coisas aconteceram por causa de um movimento que fiz em uma direção completamente oposta ao que eu gostaria. E depois os resultados dessa decisão, desse direcionamento que eu tive, afetaram a resposta que eu esperava de Deus. É igual um jogo de xadrez. Você dá um movimento agora que vai repercutir a 15 movimentos lá na frente, onde você estará vencendo seu adversário. Assim que Deus trabalha. Nós não entendemos como ele faz, mas às vezes a resposta que Deus nos dá não é o que nós precisamos ouvir. Quando a minha esposa passou por um aborto, já compartilhei isso com vocês, e nós buscamos uma resposta para o Senhor, ele não me deu uma resposta clara. Ele me fez um questionamento. O Senhor me perguntou, você ainda me ama? Eu falei assim, eu ainda te amo. E foi um questionamento que Jesus fez para Pedro, né? Você ainda me ama, Pedro? Ele perguntou 3 vezes, e eu estava amargurado com o Senhor. E o Senhor me perguntou, você ainda me ama? Ele me relembrou do amor. Não era a resposta que eu queria ouvir, mas era a que eu precisava dar. Então, às vezes, a gente espera muito que o Senhor faça coisas para nós na nossa época de jejum, e me foi ensinado muito isso. E não é assim. Não é Deus que faz, é nós que estamos respondendo através do nosso jejum. Então, que essa disciplina seja algo rotineiro na tua vida. E aí, quando Deus nos deu esse momento, cara, entrega os 7 dias e jejua. No final do ano, nós vamos jejuar 31 dias. Nós estamos firmes nesse jejum. E eu vou te falar, dos próximos jejuns, eu quero muito me chegar nesse lugar de todos os primeiros 7 dias do mês eu jejuo só em água. Eu quero muito chegar nesse lugar. Eu estou trabalhando, fazendo assim de uma forma crescente, para que eu chegue nesse lugar. De todos os primeiros 7 dias de cada mês, eu jejue completamente assim, vou ficar só na água. 7 dias. Acabou, pronto. Todos os meses. Para quê? Para ser aperfeiçoado. Para mim chegar nesse lugar. E aí eu te ensino algo. Tem coisas que você acessa, não é pelo sacrifício que você faz, mas pelo desejo tão profundo que você tem, que te faz sacrificar. Então nem todo mundo, irmão, é comprometido a ponto de passar 7 dias só em água. Nem todo mundo pode, na realidade, né? Mas mesmo aqueles que podem, não possuem esse comprometimento de passar 7 dias só em água. É muito difícil, não é fácil. E eu quero muito chegar nesse lugar porque eu quero estar em profundidades espirituais que muitos não querem estar. Muitos não pagam preço para estar lá. Então, quando eu estiver nesse lugar, eu vou testemunhar para vocês. Gente, eu estou conseguindo passar 7 dias só em água, todos os primeiros 7 dias de cada mês, juntamente com a comunidade, porque se eu estou levando toda uma comunidade a jejuar, eu tenho que ir além. Eu tenho que conseguir ir muito além do que a média, do que a maioria. Eu tenho que ir além. E o além que eu encontrei foi esse. Por que você tem que ir além, pastor? Porque o exemplo, ele não é a melhor forma, né, de ensinar. O exemplo, ele é a única. Então, são coisas que Deus tem colocado no meu coração. Outro ponto. A palavra nos oferece exemplos de homens e mulheres que jejuaram em momentos decisivos. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei diretamente de Deus. Esther convocou um jejum coletivo em meio à ameaça de genocídio, e Deus interveio poderosamente em Esther, capítulo 4, no verso 16. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério, mostrando como o jejum nos fortalece espiritualmente para os desafios e propósitos divinos. Esse aqui é um ponto muito crucial que eu resolvi colocar nessa introdução, porque jejuar em momentos decisivos da nossa vida é necessário. Nós estamos, por exemplo, passando por um momento decisivo, que é a mudança de temporada. Nós estamos passando por um momento de transformação, um momento em que Deus está nos levando de um lugar e nos colocando em outro. Nesses lugares de decisão, nesses lugares decisivos, o jejum, ele me deixa mais disponível para ouvir o que Deus tem. E a palavra nos mostra de pessoas que receberam algo dos céus enquanto jejuavam. Não jejuavam para receber, mas jejuavam para estar na presença do Senhor. E o fato de estarem na presença do Senhor, receberam aquilo que era necessário para eles naquela temporada. Então, um conselho muito precioso para você, um direcionamento muito precioso. Vai passar por um momento decisivo na sua vida? Jejue.
é um momento de mudança, é um momento de decisão, é um momento A, B, C. Jejue. Jejue. Não negligencie o jejum. Já tive experiências assim de Deus falar, de Deus... gente, as palavras mais profundas, as ministrações mais profundas Deus me deu em momentos de desespero e em momentos de jejum. Em momentos em que eu parecia que estava sendo destruído, em momentos que eu estava jejuando e negando a minha própria carne. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro jejum de 24 horas. Rapaz, foi assim, foi muito difícil. Foi, meu Deus, eu tava entrando quase em colapso. Mas eu lembro que o segundo já foi tranquilo, o terceiro já foi melhor, o quarto. Hoje eu passo 24 horas sem comer de boa. Então se eu vou comer 6 horas do dia seguinte, depois só 6 horas do outro dia. 18 horas, aliás. Tranquilo, sem nenhum problema. Não, meu corpo já não sente mais nada. Costume. Então chega num ponto em que você precisa ir mais além. Eu quero chegar a uma semana em nome de Jesus. Acho que o máximo que eu consegui foram 3 dias. Foram 3 dias, mais do que isso eu não consegui não. E uma das coisas que eu não consegui jejuar ainda foi café. Café eu não tomo muito. Café eu tomo uma vez por dia. Eu tomo café de manhã e pronto. Não tomo mais durante o dia inteiro. E parece assim que dá uma dor de cabeça tão grande quando eu não tomo durante uma vez no dia. E que seja um pouco, preciso tomar um pouco. E aí eu não sou viciado em café, mas eu quero experimentar jejuar café. Eu quero experimentar esse jejum, porque são coisas assim que, nossa, não me vicia. Eu não sou viciado em café, mas eu quero entregar tudo. E eu creio muito que Deus ele está disponível a nos entregar aquilo que nós estamos dispostos a devolver. Então, esse lugar de maturidade eu quero acessar através do jejum. Nós vemos pessoas que em momentos de decisões jejuaram, momentos de transição, decisões importantes jejuaram. Então o jejum é de extrema importância ao Senhor. Eu coloquei um ponto e eu vou finalizar essa introdução, porque fique em paz, a gente vai falar sobre vários assuntos sobre jejum. E eu coloquei esse último ponto aqui do nosso encontro de hoje, é justamente para completar o que eu comecei falando, porque às vezes a gente pensa que vou jejuar para responder, para receber uma resposta, mas não é isso que Deus colocou no meu coração. O jejum é a nossa resposta de amor e redenção. O jejum é uma declaração de que a nossa fome por Deus é maior do que qualquer necessidade física ou prazer terreno. É um ato de rendição total, na qual dizemos: Senhor, Tu és mais importante do que o alimento que sustenta o meu corpo. A minha dependência em Ti, e a minha dependência está em Ti e não no que o mundo oferece. O jejum nos posiciona para sermos transformados, renovados e usados por Deus para cumprir o seu propósito. Então olha só que interessante. O jejum não é em busca de uma resposta de Deus, é a minha resposta para Deus. A minha resposta, dizendo: o Senhor é o meu sustento. O Senhor é o meu provedor. Eu estava falando com a Luciane anteontem, porque ela foi desligada, né, da empresa, estava até falando lá no grupo. E é interessante porque no nosso último encontro, nós falamos sobre tudo passa. Tudo na vida, ele tem um prazo de validade. Naquele mesmo dia, assim, de repente, chamaram ela no RH e estavam reestruturando, o banco tomou decisões erradíssimas e não está indo bem, e aí está tirando muitas pessoas. E eles não podem virar o ano com tantas dívidas, né, por conta de regras do Banco Central. E aí colocaram para fora pessoas com 25 anos de banco, 30 anos, tinha uma pessoa com 30 anos de banco. 30 anos é muito tempo, meu Deus. E a Luciane tinha 17 anos de banco. E foi assim, foi o primeiro emprego dela, ela nunca experimentou estar em outro lugar. Ela trabalhou em outros lugares como freelance, mas um emprego solidificado e bom foi o único. Quando ela saiu, ela disse: Deus está me ensinando alguma coisa. E eu digo: tá. Deus está te ensinando que nunca foi o teu trabalho que te proveu. Sempre foi Ele. Porque a forma que ela entrou lá foi assim, milagre. A forma que ela entrou lá foi assim, espetacular. O testemunho que ela tem sobre como ela entrou, é assim, gente, não tem lógica. Foi Deus. E se foi Deus que abriu uma porta extraordinária para ela entrar, 17 anos depois, de repente, ela tá saindo, não é por outro motivo
senão permissão de Deus, vontade de Deus. E eu creio muito que Deus está estabelecendo algo nela. Eu creio muito que Deus está estabelecendo algo para quebrar certos conceitos que foram criados por causa do conformismo, do conforto. Não é o teu trabalho que te sustenta, não é o teu trabalho que te dá acesso, não é o teu trabalho que define o que você pode ou não fazer, não é o teu trabalho. Sou eu. E aí ela estava aprendendo justamente sobre isso, né? Ela estava aprendendo sobre depender, porque ela sempre foi muito independente. Sabe aquela mulher aguerrida, que sempre corre atrás, vai ali, vai aqui, na época de férias, negociava férias, quando não trabalhava ia lá e fazia freelance, trabalhava a Luciane sempre foi muito boa de serviço, ela trabalhava num salão de beleza com a cunhada dela, num sábado, num domingo de manhã, ia lá, ajudava, fazia um extra, voltava. Ela sempre nunca gostou de ficar parada. Mas isso gerou nela uma dependência dela mesma. E é algo que Deus mais estava trabalhando nela. O problema não é você ser proativa. O problema é você achar que a tua proatividade te sustenta. Ai, Deus. Eu digo, Luciane, não deixe de ser proativa, mas deixe de ser confiante em si mesma. Faça o que você tem que fazer, mas nunca se esqueça que a tua provisão vem do Senhor. A tua resposta diante daquilo que Deus tem para a tua vida, irmão, é uma das maiores atitudes que Deus espera de nós, uma resposta. Deus espera que sejamos uma resposta para esse mundo, Deus espera que sejamos uma resposta para os nossos filhos, Deus espera que sejamos uma resposta para a nossa igreja local, Deus espera que sejamos uma resposta para os nossos amigos, Deus espera que sejamos uma resposta para os nossos familiares, e Deus espera que que damos uma resposta no nosso propósito para com Ele. E hoje ela entrou, aliás, quando ela foi demitida, né, há 2 dias atrás, ela está num jejum sobre isso, sobre essa maturidade espiritual, sobre esse lugar novo que Deus está levando ela, sobre esse lugar novo que Deus está colocando ela e refazendo a Luciene. Refazendo agora uma pessoa mais focada, mais centrada, mais sóbria, uma pessoa que não está tão apegada em fazer. Deus está transformando ela nessa mulher que às vezes nós conversávamos, nós sentávamos, ela não entendia. E tem coisas, irmão, que você não entende enquanto você não se mover do lugar que você está. Quando Deus trouxe Abraão e deu a promessa sobre a vida dele, e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Teve coisas que Abraão só entendeu quando ele estava no meio do caminho. Porque nós não somos, às vezes, capazes de entender certas coisas na nossa vida, porque nós estamos muito confortáveis no lugar em que estamos. E o nosso conformismo, o nosso conforto, não nos deixa entender certas coisas que Deus está querendo nos falar. É por isso que o jejum é tão desconfortável, é tão desafiador, porque ele te coloca nesse lugar de desconforto. Ele te coloca nesse lugar de questionamentos do que você está fazendo, do que você... Não de questionamentos sobre quem Deus é, mas sobre questionamentos do meu próprio posicionamento. Para que eu possa sair desse lugar de familiaridade, conforto, e me colocar nesse lugar de maturidade e entender, poxa, o que eu estou fazendo aqui? E tem horas, irmão, que Deus precisa tirar certas coisas da nossa vida para que as coisas não nos tirem de Deus. Isso é meu Deus, é uma das coisas que eu digo, Senhor, que eu não esteja num lugar que só precise tirar as coisas porque as coisas estão me tirando do Senhor. Que eu não esteja nesse lugar em que, se a minha exposição esteja me colocando diante dos homens, mas me escondendo da tua presença, eu não quero essa exposição. Eu quero uma exposição que primeiro eu esteja exposto, e entenda a palavra que eu vou falar agora, completamente despido diante do Senhor. Eu quero estar nesse lugar, verdadeiro, despido, sabe, aberto, rendido, e por mais que haja exposição diante dos homens, ela não vai me corromper. E se algum dia essa exposição diante dos homens tentar corromper o meu coração, que o Senhor me volte para o anonimato. Porque eu prefiro muito mais estar estabelecido no Senhor, no anonimato, do que estar exposto, mas perdido. Não é sobre exposição, irmão, é sobre fundamentação. E o jejum, ele abrange
cada uma dessas áreas da nossa vida, porque vai nos amadurecer, vai nos levar para esse lugar. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é sobre isso. Disciplina espiritual é um estilo de vida. Então, o jejum não é algo que você faz quando você está passando por um momento difícil, não. É algo que você cria uma rotina e, se precisar sair dessa rotina por causa de uma decisão importante que você precisa ter, você intensifica. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você vai segunda, quarta e sexta para academia e você, poxa, eu tô passando por um momento que eu tô precisando intensificar o meu treino. Então, você vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você intensifica naquela época, porque é uma decisão difícil que você precisa tomar, mas você já jejua normalmente. Entender que o jejum, ele é a nossa resposta para Deus. O jejum, ele nos coloca nesse lugar de rendição, ele nos coloca nesse lugar de estarmos abertos, e que muitas pessoas na palavra já jejuaram, nos dando esse exemplo, principalmente Jesus. Nós precisamos fazer, nós precisamos estar nesse lugar de jejum. Tá bom, meus lindos? Falaremos sobre tipos de jejum, tem várias coisas ainda para serem falados, o propósito do jejum, tem muita coisa ainda para ser falada, mas eu espero em nome de Jesus que essa introdução traga assim, um direcionamento mais claro para vocês sobre jejum. Amém? Tem gente aí, tá tudo certo? Tem alguém vivo aí? Pastor, eu tô aqui. Meu Deus, Amém, amém, pastor. Tô viva. Vocês não clamarem, as pedras clamarão, viu, turma? Olha só. Mas realmente é uma coisa que a gente fica refletindo. Eu, quando estava montando todo esse estudo sobre o jejum, eu estava refletindo. Eu falei, rapaz, a gente, para refletir, fica em silêncio, né? E eu sei que tem coisa que a gente traz esse lugar de reflexão mesmo. Raulene, fala comigo, minha irmã. Bom dia, graça e paz, pastor. Não, está sendo muito bom, porque eu tenho muitas dúvidas sobre o jejum, né? Eu não tinha o hábito de jejuar, e eu comecei a jejuar depois que eu comecei a assistir os devocionais, né? E ter aquele jejum de 7 dias, né? Então, a partir desse momento que eu tô criando o hábito de jejuar, tô fazendo o jejum agora, tô participando desse de 31 dias. Eu disse, eu vou cortar o quê? Uma coisa que eu uso direto, que eu como direto, e eu tirei o arroz esse mês. Sabe, para maranhense, para nordeste, tirar o arroz, para mim é difícil. Logo no Natal, vem arrozinho com passa. Então, eu tirei o arroz. Não está sendo fácil, mas o Senhor nunca nos disse que seria fácil, né? Ele sempre nos prometeu que estaria com a gente para nos ajudar, para nos fortalecer. E está sendo uma bênção. Quando eu ouvi o senhor falando ontem que ia falar sobre o jejum, eu fiquei muito feliz. E foi maravilhoso hoje. Eu espero que os outros sejam melhores ainda, para esclarecer bastante coisa. Obrigada. Glória a Deus. A Érica deu uma ideia muito boa. Eu falei, nossa, mesmo, jejum é um bom assunto. Tem tanta coisa para falar sobre jejum, testemunho. É verdade. Muito bom. Muito bom. Muito bom, lindos. Tudo certo, mas alguém quer complementar alguma coisa? Ficou claro, pastor? Entendi. Hoje é mais uma introdução para vocês entenderem conceitos assim básicos. Às vezes, básico é necessário tanto quanto. Fala comigo, Sueli. Ela dormindo. Bom dia a todos. Não vou abrir a câmera porque eu estou na correria da produção hoje. Pastor, o meu segundo pastor na nossa igreja, ele é um homem que tem muito conhecimento, executivo do Haggai, não sei se o senhor conhece o Instituto Haggai, e nos passou coisas muito, muito importantes. Mas o que eu ouvi agora dessa introdução me fez perceber que eu nunca soube jejuar. Realmente é muito importante esse estudo para a gente agora. Eu espero em Deus que eu não precise perder nenhuma das reuniões ao vivo, que é muito importante estar nesse momento todos presencialmente, quer dizer, ao vivo, né? A gente está junto no momento, em tempo real, porque, pastor, acabei de descobrir que eu nunca
jejuei corretamente. Porque eu nunca fui ensinada ao que é um verdadeiro jejum. Ai, é muito importante saber disso, porque às vezes a gente, e eu entendo que Deus nos perdoa pela ignorância, porque não conhece, porque não sabe como fazer e faz achando que está certo, e Deus conhece a nossa limitação e eu acredito que Ele vai nos perdoar, mas a partir de agora, aprender para não errar mais, né? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Eu também já dê compreensão para que possamos absorver tudo que vem daqui para frente. Amém. Amém. Eu também já jejuei muitas vezes errado. Fique em paz. Eu também já jejuei sem a intenção certa, sem a motivação certa. Eu também já jejuei sem nem saber o que eu estava fazendo. Na época a igreja, todo mundo vai entrar em 100 dias de jejum. Eu falei, bora. Aí a galera escolhia o que era e eu estava fazendo. Por quê? Sei lá, porque a igreja estava fazendo. Não sabia. Mas quando a gente começa a ler e entender quão profundo é o jejum, irmão, meu Deus, como é que, às vezes eu fico pensando, digo, Deus, como que isso não é falado mais, como que isso não é, às vezes as pessoas querem, mas assim, nada contra, tá tudo certo a gente orar pelas pessoas, mas às vezes as pessoas têm mais fome de oração do que de jejum, quando na verdade o jejum é tão importante quanto a oração. Eu digo que os dois têm o mesmo calibre, porque precisam andar juntos, sabe? São dois irmãos gêmeos, univitelinos, da mesma placenta, saíram do mesmo lugar na mesma hora e precisam caminhar juntos. E às vezes a gente dá mais atenção para um do que para outro. Janete, fala comigo, minha irmã. Bom dia, pessoal. Falando sobre o jejum, e eu me vi nessa situação como a Luciene. Já sou aposentada, né? Então trabalhei minha vida inteira. E 4 meses que eu estou em casa, assim, fazendo algumas coisas, e eu brinco que eu falo que eu fui a socorrista dos idosos da família, né? Tudo que precisa, como eu estou em casa, eu estou fazendo. E quando começou o jejum, eu estava esperando uma notícia, uma resposta de uma empresa, de uma determinada empresa. E aí, quando eu vi a resposta de que optaram por uma outra pessoa, eu fiquei decepcionada. E aí, hoje, você falando da maturidade, de que o jejum não é sobre aquilo que você quer, que você está pedindo, mas também sobre aquilo que Deus quer na nossa vida, nossa... Eu comecei a entender muitas coisas que às vezes não é da forma com que a gente quer. Muitas vezes a gente quer aquele trabalho, era um trabalho que eu estava querendo muito, porque apesar de ser no centro de São Paulo, era híbrido, era só 2 vezes no escritório, o restante home office. Aquilo que eu estava desejando, para ser da forma que eu estava desejando. Mas Deus mostra de outra forma, não era ainda este lugar. Você ainda tem alguma outra coisa para ser feita. E eu estou vendo dessa forma agora. Hoje foi assim espetacular falando comigo. No dia que você colocou que a Luciene tinha sido demitida, eu fiquei, meu Deus, porque eu falo assim, eu vejo como eu era, ela é como eu sou. Não consegue ficar parada. Eu falei assim, eu me aposentei, continuei trabalhando e buscando sair, porque a empresa me ofereceu um pacote quando eu me aposentei, mas depois de 5 meses eu já estava trabalhando novamente. Então, a gente fica nessa busca, assim, por que eu saí agora? Por que aconteceu isso? Realmente eu pedi a conta, porque o lugar era muito tóxico, tinha muitos problemas, né? Para quem viveu 30 anos, trabalhei 25 anos no mesmo lugar, e você recomeçar em outro lugar, foi muito desafiador para mim, né? E você se lidar com diversas pessoas diferentes, muitas coisas que você não está acostumada. Mas quando eu estava esperando essa resposta essa semana e que a resposta veio que outra pessoa tinha sido escolhida, eu falei assim, e agora? Era o que eu estava querendo, era o emprego que eu estava pedindo, mas a resposta veio não. Na hora eu até fiquei decepcionada, fiquei triste, eu falei assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente ainda fica com aquele sentimento, né? Eu queria realmente esse emprego, era esse emprego que eu queria. Mas Deus está mostrando que não é este o caminho e que Ele vai mostrar no tempo certo.
Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que você está fazendo. É difícil ver pessoas assim que dão aula para a gente, que ensina, que a gente participa, que a gente fala, a gente pode dar o nosso testemunho, porque todas essas coisas vão fazendo bem. A gente vê que a gente não está nesse barco sozinho. Tem outras pessoas ao nosso redor que estão passando pelos mesmos problemas, mesmas dificuldades, e às vezes a gente acha que a gente está sozinho no mundo passando por aquilo, mas não é bem assim. Obrigada. Amém. Amém. Eu vou dizer uma palavra que, gente, vou dar uma dica aqui para vocês. A gente é de casa, Deus tem derramado algo tão bom sobre as nossas reuniões, sobre as nossos encontros. Eu vou dar uma dica aqui preciosíssima. Profetizem sobre os maridos e as esposas de vocês. Profetizem sobre os seus filhos. Profetizem, sabe? Estava orando ontem pela Luciana, digo, deixa eu orar por você. Quando a gente descobriu que ela, foi mandada embora, amor, poxa, eu tô triste e tal, e é um baque, porque são 17 anos, ela tinha muitos laços, era um lugar muito querido para ela, e ela era muito querida no lugar. E eu orei para ela, eu falei, Deus, me dá uma palavra que eu quero profetizar sobre a minha esposa. Pai, você acredita que na hora, no espírito, eu recebi um direcionamento? Que tem muitas pessoas que não são intencionais em momentos como esse. Quando eu quis orar por ela e eu senti de orar por ela, e eu queria, digo, Deus, me dá uma palavra que eu quero profetizar sobre a vida dela. Tem muita gente que não faz isso pelo seu cônjuge. Tem muita gente que não faz isso pelos seus filhos. Não oram para que Deus dê uma palavra que ela profetize sobre os seus filhos. Às vezes a gente só ora de forma genérica. Como eu falei para vocês, né? Não sejam genéricos, sejam precisos. Estejam na presença do Senhor, estejam constantemente com o Senhor e queiram ser assertivos, direcionados. Deus, me dá uma palavra para eu lançar sobre a vida do meu filho. Deus, me dá uma palavra para eu lançar sobre a vida da minha filha. Me dá uma palavra para que eu seja certeira, para que eu profetize aquilo que eu ligo no céu, seja na terra, seja ligado no céu também, porque já estava na boca de Deus e agora está saindo da minha. E eu lembro que eu estava orando por ela, me veio eu falei, caraca, eu preciso falar com a turma, eu preciso compartilhar isso com eles. Deus me disse algo muito poderoso sobre ela. Digo, Luciene, Deus está te dizendo nessa manhã que que você não irá recomeçar em um lugar. Você irá recomeçar para um lugar. Você vai recomeçar como quem Deus quer que você seja, para que você vá ao lugar que Ele quer que você vá. Você não vai chegar em um lugar para recomeçar no lugar que você chega. Você vai recomeçar primeiro e acessar o lugar depois. E ela estava assim, falando que, meu Deus, foi o que eu estava pensando no carro. Ela estava no carro se questionando o seguinte: onde eu vou recomeçar o que eu gosto de fazer? Onde eu vou recomeçar? Qual vai ser a empresa que eu vou deixar com... Ela veio pensando, né? Porque a pessoa às vezes está num momento como esse, passa um monte de coisa na cabeça dela, porque ela gosta muito de trabalhar, é o que ela gosta muito, ela é muito ativa. E Deus estava ensinando ela, não, você não vai recomeçar em um lugar, você vai recomeçar para um lugar. E essa foi a palavra que Deus nos deu. Eu profetizei sobre ela, eu impus as mãos na cabeça dela e orei sobre a vida dela. Digo, Senhor, em nome de Jesus, estabelece nela o que o Senhor quer estabelecer, e comecei a profetizar sobre ela. Declarar palavras. A gente tem que ser esse agente ativo dentro dos nossos lares, sabe? Esse agente que profetiza, que declara de forma assertiva, certeira. Eu podia muito bem orar dizendo assim, Senhor, dá sabedoria para que ela saiba discernir os caminhos, dá entendimento, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração dela. Tá tudo bem, mas eu quero ir além. Não sei você, irmão, eu sou um insatisfeito crônico, porque eu nunca tô satisfeito no lugar que eu tô grato, satisfeito não, eu quero ir mais além. Eu quero alcançar mais. Se Deus é uma fonte inesgotável, por que eu vou deixar de ter sede? Se Deus ele é um alimento inesgotável, por que eu vou deixar de ter fome? Eu quero mais. Então, se Deus é inesgotável, nós seremos insaciáveis. Eu acho que esse é o pensamento. Se Deus é inesgotável, nós seremos insaciáveis. Gostei. E aí, quando eu estava profetizando sobre ela, liberando palavras sobre ela, Deus falou isso muito forte no meu coração. Ensina o pessoal, ensina a turma lá, ensina aquela galera sobre isso. É isso que vocês precisam entender, ser esse agente ativo dentro do lar. Às vezes a gente está com o coração tão aberto para profetizar quem é de fora, não profetiza sobre a nossa casa. E eu orei muito mais assertivo. Eu não orei de forma, digo, não, Senhor, transforma ela
edifica nela, estabelece nela e o lugar vai vir. O lugar vai vir, isso ficou muito claro. De Luciene, você não vai pedir nada para ninguém. A gente conhece muita gente mandou mensagem, tudo, por consideração a mim, por consideração a ela. Eu digo, Luciene, você não vai pedir absolutamente nada para ninguém. Porque Deus está falando para você nesse momento. É tempo de depender. Tudo que você conquistou aqui foi você que buscou. E agora, o que você vai viver é Deus que vai te dar. Porque você está numa época de aprender a depender. Você está numa época de aprender a confiar, a descansar. E é engraçado, irmão, isso é de vida real para vida real. Estou vendo isso dentro da minha casa, compartilhando com você, isso é muito bom. Como que não é bom participar de uma comunidade como essa, rapaz? Rapaz, não tem lógica não. É bom demais a gente aperfeiçoar uns aos outros. Assim, ao vivo, na vida e aqui também, né? Mas é sobre isso. Muito bom. Janete, Janete quer falar de novo? Pode falar. Fala comigo, Janete. Não, pastor, acho que ficou a mãozinha. A mãozinha ficou levantada, né? Elise, fala comigo. Oi, bom dia, pastor. Bom dia, Bom dia. pessoal. Eu não mostro o rosto porque eu tô, meu Deus, toda bagunçada. Pastor, eu quero agradecer, né, pela sua entrega e disposição de estar aqui nos ensinando, compartilhando, né? Eu cresço muito, eu amo, eu fico muito feliz, porque é o tempo que eu estou vivendo, né, desse recomeço. E você estava falando ali a respeito do jejum, muito, muito bom o ensinamento, muito explicativo. E você falou uma coisa que eu até anotei aqui, né, que somos a resposta para os outros, né? E a Janete também compartilhou ali um pouco, né, do que aconteceu com ela. E eu queria compartilhar algo que aconteceu, que faz sentido hoje, que ontem eu fiquei me perguntando, eu disse, nossa, é sobre isso, né? E todo mundo sabe que eu tô aqui, e eu tô fazendo parte de outra igreja, né? Eu tô aqui na Zion. E ontem a líder do nosso grupo me convidou para ir ajudar a fazer os materiais que vai ter a festa de Natal amanhã. E por eu estar desempregada, né? Eu amei, vamos lá, tô me jogando, tô fazendo tudo que é pro Senhor, né? Vamos lá, e fui. E aí ela disse, você vai ficar, vamos ficar o dia inteiro juntas. Só que eu tinha um certo pressentimento, eu acho que a líder não vai muito com a minha cara, porque eu sou faladeira, então eu quero contar testemunho, eu quero falar. E eu disse, por que ela tá me convidando? E aí eu fui. E ela olhou para mim, enfim, me recebeu na casa dela e fomos começar a confeccionar as coisas. E ela falou assim, Ellen, eu disse pro meu esposo, que é ela e o esposo, que são os líderes, né? Que ninguém ia vir na minha casa, porque eu já sabia que era você que ia vir. Porque desde que você chegou na igreja, né, e no nosso grupo, uma chama reacendeu no nosso grupo. E você é resposta de oração. Né? Ó como é interessante. E aí o pastor falando da questão da resposta, a gente está tão preocupado, né? Eu quero meu trabalho, porque quando você falou da sua esposa, é a minha história. Né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, porque eu vim de uma família muito pobre, sem nada, né? Eu já passei fome, né, na Bahia. Então, sempre me virei. E o Senhor sempre me chamava a minha atenção para estar nesse lugar de dependência. Né? E a semana passada eu estava questionando com Deus, por que da outra vez que eu estava aqui, tudo fluiu. Né? Eu tinha um emprego muito bom, eu vivia num lugar muito bom, e dessa vez foi diferente. Né? E eu disse, meu Deus, fez 5 meses. Claro, não está faltando nada, porque aqui eu trabalho para mim também, eu faço babysitter aqui. Né? Mas só que não é o suficiente nos meus olhos. E eu disse, Deus, por que tu tá me chamando para esse lugar? Só que eu não estava compreendendo, e estar aqui na comunidade tá me fazendo sentido. E ontem, quando ela olhou para mim e falou, você é resposta de Deus. Né? Você está sendo resposta para o nosso grupo, e você está sendo resposta para mim e para o meu esposo. E o esposo dela não estava, ele estava trabalhando, e ela compartilhou que ele saiu cedo para o trabalho e falou, tudo que aquela menina falar, grava. Então,
Olha como isso é importante. Não que eu não sou melhor do que ninguém, longe de mim. Mas quando a gente tá, né, na obediência, mesmo que relutando, olha a importância que faz na vida do outro. E aí ela falou, meu esposo disse ali que era para eu gravar tudo, porque você trouxe sobre nós um fogo do Espírito Santo. E todas as vezes que você abre a boca para falar no nosso grupo, começou a levar eu e o meu esposo para esse lugar de busca e intimidade, porque parecíamos que estavam morrendo. Não que a gente está morto espiritualmente, mas a gente não tinha essa chama que queimava no nosso coração. Então, é uma honra você estar na nossa casa e obrigado por obedecer, né, em estar aqui em Portugal e ter obedecido para ir para a nossa igreja, porque eu fui também numa direção. Eu fiquei orando 3 meses para ir para essa igreja. Eu disse, meu Deus, que interessante. Então, é muito lindo quando a gente se coloca nesse lugar, mesmo sem entender, mas obedecendo. E a Janete falando do trabalho, eu vivi a mesma coisa, minha irmã, quando o emprego não deu certo esses dias. Só que ali eu disse, não, Senhor, eu preciso me aquietar. Chorei, claro, porque a gente fica frustrado, né? Porque somos seres humanos e criamos expectativa. Mas eu comecei a entender, cara, o Senhor está me levando para o recomeço, porque Ele está trabalhando em mim. Eu não vou precisar ficar indo atrás. Ele está me moldando, me preparando para aquilo que Ele está entregando. Então, a palavra que o pastor, né, falou aí, ministrou muito aqui no meu coração. Eu disse, meu Deus, é sobre isso. Então, obrigado, pastor. Tá? Amém. Amém. Muito bom sua participação. É sempre muito bom quando vocês falam. Nossa, aprende mais. Fala comigo, Valtinho. Rapaz, o Valtinho. Quero ouvir você, viu, Valtinho? Bom dia, pessoal. Bom dia. Pastor, queria agradecer também pelo momento, né? Porque a gente está passando uma fase meio difícil aqui, financeiramente falando, e esse jejum tá trazendo uma resposta que eu preciso depender, um tempo mais de dependência também de Deus. E eu tenho bastante dificuldade de ouvir a voz de Deus. E esses jejuns que a gente está fazendo, tanto lá nos devocionais como esses intencionais, mas eu tô ouvindo um pouco mais, né? E até minha esposa essa semana chegou para mim e fez, ajuda a Deus, meu jovem, deixa Deus falar contigo, porque Ele tá falando e tu não tá ouvindo. E tá sendo muito bom, muito edificante aqui pra gente aqui em casa. É desafiador, sim. Eu estava pensando em fazer uma refeição só no dia e o Senhor já está dizendo de passar 7 dias sem comer. Então isso tem uma obra aqui no apartamento do lado. Mas tava te ouvindo bem, viu? Se tu quiser continuar, tá tudo certo. Aí era sobre isso, assim, eu tô mais direcionado a esse ponto e Deus está falando muito sobre dependência e falando também que a oração é bastante importante, que o jejum sem oração, o pessoal só sempre fala que é dieta, né? E aí eu acabei não orando ontem, quando eu fui orar para dormir, aí eu senti aquele peso no coração, né? Não vai ler não o jejum do dia, não vai falar comigo não. Eu falei, nossa Deus, eu tô tão cansado. Eu esperei pro último momento e acabei não fazendo. Aí senti aquele peso, fui dormir. Mas hoje eu já tô sentindo um pouco mais leve também. E obrigado pela oportunidade, obrigado por essa comunidade, pelo ensino que o Senhor tem nos passado e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Passa, viu, meu lindo? Passa, viu? Deus vai te ensinar, Deus vai te estabelecer, e quando a porta se abrir, você vai estar maduro, vai ser um momento bom, vai ser uma época boa, e você vai conseguir desfrutar muito mais do que Deus tem para você, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, pessoal. Amém. Deus te abençoe. Fala comigo, pastor. Patrícia. Li aqui errado aqui. Sueli agora, quer ver? Agora a Sueli aparece e fala aí. Glória a Deus! Bom dia. Solta o fogo agora, pastor, vai. Cristiano. Ai, esse é um figura demais.
Ah, pastor, essa palavra é incrível, assim, e eu fico olhando, enquanto todo mundo comenta, né? Olhando para assim, de uma forma. Cara, ele se coloca muito vulnerável para todos nós aqui. E essa sua vulnerabilidade, assim, para nós, gera muita bênção, derrama muita bênção sobre nós. Nós vemos que, como nós, que quando você vai ouvir alguém, pastor, então a gente fala assim, cara, eu nunca vou chegar nesse nível de espiritualidade, eu nunca vou chegar nesse nível aí que ele está falando. E quando você conta a sua história e tudo mais, é muito real, isso edifica demais a nossa vida, sabe? Honro você demais sobre isso, porque não é fácil, nem todo mundo se expõe da forma com que você expõe. E isso gera muitas bênçãos, assim, sobre nossas vidas que estamos ouvindo aqui. E essa questão da Luciene, assim, é muito incrível, porque durante muito tempo eu casei bem cedo, casei com 17 anos e tudo mais, então, assim, eu sempre vi as mulheres da minha família sempre trabalhar, nunca trabalharam, sempre foram muito submissa, e sempre sofreram, porque não se respirava, não se fazia, a não ser estar ali embaixo daquela submissão. E os maridos sempre, né, antigamente, assim, eu fui criada pela minha avó, né, então meu avô fazia, ia, vai e volta, e minha avó nunca sabia o que acontecia, e não sabia de nada, e sofria, porque eu queria isso, mas eu não posso, sabe aquela... E eu falava, cara, quando eu crescer eu não vou ser submissa de jeito nenhum, tá doido? Meu avô humilhava a minha avó e comentava algumas coisas, eu ficava tão triste com aquilo, eu falei, eu nunca vou ser submissa, só que eu peguei a parte ruim, né? E quando eu casei, eu comecei a trabalhar e tudo mais, então, assim, era pau a pau, a gente quebrava o pau porque eu queria também ser o cara da casa, né? Porque você quer, porque eu também posso, eu também mando e tal, e gerou-se muitos problemas em casa por conta disso. E foi passando os anos, nós batizamos e tudo mais. E aí, antes de vir para cá, eu morava em Bauru. Então, eu estava, assim, no auge do meu trabalho, eu tinha estudado muito sobre extensão de cílios, maquiagem, estava bombando, tinha muitas clientes, assim, com muito dinheiro, muito famosa. Eu atendia uma cliente que ela era sobrinha do Pelé, e ela falava, eu não vou com outra pessoa, eu não faço extensão de cílio com outra pessoa, eu faço só com você. E é muito real, porque ainda hoje ela parou de fazer extensão de cílio, ela não faz mais com ninguém. Ela fazia comigo, porque ela confiava no meu trabalho, porque eu estudava muito sobre isso. E aí eu perdi tudo, assim, tipo assim, hoje eu não trabalho mais com nada, porque eu comecei a orar, eu aprendi sobre jejum, e no meio de jejum o Senhor começou a me ensinar sobre submissão. O que é ser submissa? Tá, mas submissa é o quê? É o quê? Se submissa ao seu marido. Ele é o provedor da casa. Não troca de lugar. Você precisa ficar embaixo da provisão dele. E os dois embaixo da minha provisão. E para entender isso foi muito difícil. Foi muito choro, muito desespero, muita birra. Se jogar no chão, por quê? Aqueles níveis assim, você entendeu? E aí foi muita luta, tentando entender, e o Senhor foi falando muito forte, submissão. Então eu comecei a entrar em atrito, ok, submissão. Mas então, se o Senhor quer que eu seja submissa, o Senhor não vai ainda me levar, porque o Senhor está me ensinando alguma coisa com tudo isso, então traga provisão para minha família, então derrama mais sobre a vida do meu marido. Porque senão as coisas vão ficar difíceis. E eu me torno submissa, eu sou submissa ao que o Senhor quer me ensinar, e eu sei que se Ele colocasse algumas coisas na minha vida, eu não estaria servindo assim como eu sirvo. No encontro com Deus, na equipe do Link, eu não estaria ali dentro. Eu estaria trabalhando e me dedicando à minha carreira. Eu não ia ter tempo, porque a minha desculpa seria, eu não tenho tempo, não dá. Então, assim, eu fui entendendo esses processos. E quando eu estava indo para o encontro, eu dei carona com uma moça, e ela falou assim, é porque eu estou num conflito, é porque eu não consigo trabalho. Aí eu fui contar a minha história, a menina no encontro o tempo todo passava para mim e falava assim, Paty, eu estou num conflito, porque eu acho que Deus está querendo me ensinar sobre submissão. Eu falei, então, entenda que a nossa provisão não vem da gente, vem do Senhor. Ele que manda e desmanda. Se Ele quiser te tirar e te colocar, Ele te tira e te coloca. Hoje eu aprendi a ser totalmente dependente do Senhor. Se Ele quiser me levar, Ele me leva. Se Ele quiser me tirar, Ele me tira. E é assim. E está sendo assim dentro dos ministérios também. Tem ministério que eu tô, que o Senhor, quando o Senhor chegou e falou que estava entregando o Tim,
Aquilo mexeu comigo, porque tava virando uma bagunça de novo na minha cabeça. Eu falei, eu tô servindo. Mas o senhor tá falando um negócio que é para mim sair. Como assim que eu tenho que sair? Mas eu tô servindo dentro da sua casa, o senhor quer me trocar para onde? Quando o senhor quer me levar? Isso não tem caminho, não sei se é o diabo. Não é possível, porque não tem lógica de eu sair de um lugar que tá bombando, que eu cheguei, que eu tô edificando, que eu tô tal, parará. E o senhor tem falado, agora é hora de mover. Eu vou te levar para outro lugar, você já cresceu, eu vou te colocar em outro lugar. O que é, novamente? Submissão. É obedecer o que o Senhor está mandando e está explicando. E muitas vezes a gente entra em conflito por não ouvir o que Deus está falando, o direcionamento que Ele está nos levando. A nossa cabeça, a nossa mente, ela nos confunde muito. E recentemente, quando eu voltei do encontro, o encontro é pesado, né, pastor? É tenso pra caramba para você. Quando você volta, você acha que acabou, o negócio ainda borbulha, o negócio respinga e você tem que ficar ali na batalha. O negócio é tenso, mas eu tenho amado isso. Eu sou do fogo. Aí, e a minha mente não parava, eu sabia que era espiritual. E no meio da BCCM ali, que eu tô fazendo, tô estudando, o pastor comentou sobre o Shalom. Eu falei, vai Jesus, o que esse negócio de Shalom o pastor vai falar? De repente ele começou a orar, falou assim, olha, nós vamos orar sobre o Shalom, sobre a sua mente, porque a sua mente, ela está bagunçada. Existe um vendaval que você não está conseguindo ouvir o direcionamento e muito menos a voz de Deus. E quando ele falou sobre isso, pastor, a minha mente foi como se eu estivesse num quarto e ouvisse o eco da minha voz. Então eu entendi que a minha mente estava bagunçada e ali eu não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. E quando ele orou sobre o Shalom, sobre as nossas mentes, eu fiquei parada e era nítido, eu ouvir a voz do Senhor. Eu estou organizando. Com tudo isso, a empresa que meu marido trabalha já tem mais de 30 anos. Ele recebeu um aumento. Nós estamos no meio de uma crise. Todas as empresas não têm mais aumento. Todas as empresas estão refazendo redução de salário. Ele trabalha na Pernambucanas, ele é diretor da Pernambucanas. Então, Riachuelos, Renner, CIA, todas estão assim, à beira da falência já. E ele recebeu um aumento. Então, aí eu entendi o que é submissão. Porque se eu não for, o Senhor vai trazer a provisão através da vida dele. É só ficar e obedecer. E era isso, que às vezes, algum de vocês pode ser que esteja com uma bagunça na mente, a mente da gente nos trai, nos perturba, nos leva a depressão, nos leva a tristeza. Orem sobre o Shalom, sobre a mente de vocês, para vocês conseguirem realmente ouvir a voz e o direcionamento de Deus sobre o caminho de vocês, que é nítido, porque muitas vezes o pastor ele derrama sobre as nossas vidas, mas se a gente não tiver paz para poder absorver tudo isso que ele está derramando, a gente não vai conseguir caminhar, porque ele derrama muita coisa, e é bênção demais. Eu só tenho a agradecer sobre a vida dele, eu sempre falo, eu oro porque já para não virar idolatria, porque senão o negócio pega pro meu lado. Muito bom, nossa, muito bom. Eu também, quando você falou sobre movimentações até dentro do corpo de Cristo, algo falou assim, é verdade, sabe, algo disse assim, é verdade, ela está entendendo. Eu creio muito que não é apenas fazer, é como a gente faz. Quando Deus disse entrega, o Tim também estava ainda assim, a gente mudou o horário do culto, estava num templo agora muito melhor, e agora, nossa, e aí eu entreguei e disse, não, tudo bem, mas foi um dos ensinamentos maiores assim que Deus ensinou para mim, porque aqueles que trabalham não para ter, trabalham para deixar. E aí, esse deixar é o desafio, né? Não é, às vezes trabalhar não é tão difícil quanto deixar, mas a gente tem que deixar, irmão. A gente coloca a mão no arado, não olha para trás, mas chegará um momento que a gente tem que passar o arado para o outro e continuar aquilo que a gente está trabalhando. E parabéns, Deus te abençoe e te dê muito mais crescimento. BSSM é benção, conheço uma galera que teve na primeira turma do BSSM aqui em português. Nossa, pessoas incríveis lá em São Paulo. Foi maravilhoso. Muito, pastor. O negócio Os caras são muito bons. É do nível de você realmente aprender a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. De repente você está no meio de uma live, o seu corpo inteiro está cheio de pó de ouro. É negócio assim fora do real. Eu sempre sonhei. Lá é poderoso, o negócio é esquisito. É muito bênção. Eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não paro. Minha mente trabalha 24 horas, não tem sossego, entendeu? Eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe? Me acalmar e esperar e entender que o processo é do Senhor e Ele trabalha e tá tudo certo. E se tiver que renunciar, a gente renuncia no meio do auge de tudo, no meio que você tá bombando e não é sobre isso, é sobre Ele, tá tudo certo. Amém.
Glória a Deus, parabéns. Continue assim, permaneça. Muito bom, parabéns, Patrícia. Laís, fala comigo, minha irmã. Já tá por aí. Oi, bom dia. Bom dia. Eu também gostaria muito de agradecer pela sua vida, né, por que o Senhor tem feito aqui, o que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu sei que eu não falo muito aqui, mas é porque é um tempo, assim, que Deus tá falando, assim, para mim, senta e ouve, sabe? E eu tô agora aqui abri meu áudio para me agradecer pela sua vida. E eu lembro também que assim que o senhor começou esse projeto, os primeiros dias eu não consegui estar online, mas depois, quando eu consegui, eu comecei e eu comentei, né, com meu marido sobre essa comunidade. Aí ele falou assim, poxa, que bacana, eu nunca vi alguém fazer isso. Nossa, que legal. Aí hoje ele me viu até aqui assistindo o Devocional das 7h30, ele veio olhar e ele falou assim, mas esse pastor tem um cabelo bonito, viu? Aí eu falei assim, é verdade. Diz que eu peguei um secador e vou secar meu cabelo, eu fico parecendo o Johnny Bravo, cabelo lá em cima. E assim, eu queria agradecer muito porque eu venho aprendendo muito, muito, muito mesmo com essa comunidade. E o Espírito Santo vem falando assim bastante comigo, assim, senta e ouve. Às vezes eu quero até falar alguma coisa, não, só reflete. Aí eu tenho conversado muito assim com meu marido, eu tenho falado para ele que eu não quero negligenciar Deus nas simples coisas, sabe? Porque às vezes a gente fica assim pensando que Deus só vai falar com a gente quando a gente vai tomar uma grande decisão, aí vai para o jejum perguntar, né? E eu falo assim pro meu marido, meu Deus, eu quero ver eles nas simples coisas. E um dia eu estava aqui assistindo, aqui na reunião, e eu estava bem confortável aqui na cadeira, estava até com meu pé na outra cadeira, bem confortável ouvindo, e eu estava com a caneta anotando, né, e a caneta caiu no chão. E eu tenho aqui um pote cheio de caneta aqui próximo, porque eu gosto bastante de canetinha, de coisa de papelaria. E eu falei assim, deixa a caneta no chão, eu vou pegar a outra que tá aqui. Na hora foi assim, pega a caneta que tá no chão. E eu fiquei assim, logo saí da minha posição, peguei a caneta e fiquei assim, como que o Espírito Santo, com uma caneta que caiu no chão, ele me ensinou como é bom tá confortável, né? Você não quer sair do conforto, né? Então, sabe, são assim pequenas coisas que você acha que Deus não tá ali, mas ele tá. Sabe, quando eu vou no supermercado, outra coisa que eu comentei com meu marido também, quando eu vou no supermercado, o Espírito Santo fala, terminou de fazer tuas compras, põe o carrinho lá onde você pegou. E é uma coisa que eu fico assim, mas meu Deus, tipo, tem alguém que faz esse trabalho, né? Porque a gente, geralmente, quando as pessoas fazem as compras, elas deixam lá ali no caixa mesmo, mas o Espírito Santo falou assim, põe o teu carrinho lá no lugar, e eu fico assim, sabe? Então, são pequenas coisas, assim, que Deus vai revelando. E quando eu vou ler a palavra também, vou indo para a Bíblia, peço para o Espírito Santo, sempre, todos os dias a minha oração é, Espírito Santo, eu sei que você já sabe o que vai sair da minha boca, eu sei que você já sabe o que eu vou orar, mas eu quero te chamar de forma intencional, eu quero que você ouça de mim, que eu quero que você esteja aqui comigo, lendo a palavra comigo e me revelando. E ele começa, eu estou lendo a palavra e ele começa a me revelar umas coisas assim tão lindas. Esses dias, ontem mesmo, estava conversando de novo com meu marido e eu falei que eu li um versículo da Bíblia que fala, e levantou-se a ira zelosa do Senhor. E eu, meu Deus, mas Deus é tão perfeito que até a ira dele é zelosa. Né? Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, é por isso que ele é o Deus, criador dos céus, da terra. A sabedoria não está com ele é a própria sabedoria, ele é o próprio amor. Então, você vai lendo a palavra, chamando o Espírito Santo de forma intencional, e ele vai te revelando tanta coisa linda, e eu tenho aprendido muito, muito, muito nesse tempo aqui da comunidade. Para mim também assim foi assim uma resposta, porque por conta do trabalho do meu marido, a gente não conseguia se firmar em uma igreja.
Então, aqui estava sendo a minha igreja. Agora, a gente já está em uma igreja, né? Porque a gente vê que Deus trouxe a gente para essa cidade aqui para a gente passar um tempo a mais. Então, agora a gente consegue firmar um pouco mais na igreja, mas é muito bom aqui a comunidade. Que Deus continue abençoando, que Deus continue derramando esse óleo único que Ele derramou sobre a sua vida, e esse óleo único, puro, o Senhor está derramando sobre as nossas vidas também, e que nós possamos derramar na vida de outras pessoas. Amém. Olha, minha filha, você demorou para falar, mas quando você falou bonito, viu? Muito bom. Parabéns. Deixa Deus falar mais através de você. Muito legal. Fala comigo, Sueli. O Cristiano apareceu, não falou, vou tomar o tempo dele. É sobre a Patrícia. Eu não vou fazer aqui elogios, tá? Não vou soltar confete, eu vou falar do que está no meu coração. Quando você fala, não tirando o merecimento do pastor, Deus me livre, ele é a batuta que o mestre maior está usando. Não se preocupe com isso, não. Mas deixa eu te falar. Quando você fala, a tua fala tem um poder de mexer com o coração. É uma palavra muito cheia de amor. Eu não sei te explicar como é, mas é uma coisa diferente, Patrícia. E assim, eu louvo a Deus por isso que você transmite. Eu peço a Deus que jamais deixe a vaidade te alcançar e que outras pessoas possam ter esse mesmo sentimento que eu tenho quando você fala. Fala todo dia, mulher. Nem um bom dia, pelo menos, assim, tá? Porque é Deus, né? Só pode ser coisa de Deus. Eu não te conheço presencialmente. Eu nunca te vi atuando na tua igreja. A gente mora geograficamente tão distante, mas Deus tem aproximado pessoas que têm nos trazido, assim, uma coisinha diferente. É uma centelha que se acende, assim, lá pelo meio do túnel. E toda a bênção que Deus tem derramado através dessa comunidade, uma delas é você, tá? Assim como eu oro pela vida do pastor, pela família dele, que o Senhor blinde todos os dias a família dele, porque eu sei que mangueira que é apedrejada é a que bota os melhores frutos. Aqui no Pará, as ruas são túneis de mangueira. Quando tem chuva, às 5 horas da tarde, é a única hora que a gente sente uma brisa nesta cidade quente. É por volta de 4 a 5 horas da tarde, quando chove. Tem uma brisa e essa brisa dá uma chuva de manga. Minha irmã, quem está embaixo da mangueira que corra, porque é manga. Então é mais ou menos isso. Quando vocês falam, quando vocês citam algumas coisas que parecem frases simples, elas têm um poder cirúrgico. E eu senti no meu coração de falar isso. Então, assim como eu tenho necessidade de todos os encontros estar ouvindo a ministração do pastor, porque é importante, é edificante, eu digo para ti também, que sejas assim sempre, em todo lugar onde tu chegares, que outras pessoas possam ter esse mesmo sentimento, porque isso é coisa de Deus, tá? Eu brinquei te chamando de pastora, mas se for da vontade de Deus, é pastora, pronto, acabou, né? Quem sabe? Deus te abençoe, minha irmã. Pode falar, Cristiano. Obrigada. Mas sabe o que acontece? Porque eu demorei para entender, mas foi através da comunidade que eu encontrei, que eu fui aos poucos encontrando a minha cura. Não sei se o pastor lembra, mas os primeiros dias que eu entrei, eu só chorava. Né? Não conseguia nem falar direito, porque eu estava num processo de cura. Eu fui muito ferida na minha infância. Eu fui abusada, eu fui rejeitada, eu fui tudo isso, e a dor me consumia, parecia um câncer. E dali, então, eu falei para o Senhor, eu entrego totalmente a minha vida. A minha vida, ela já não faz mais sentido, não é sobre mim. Eu entreguei a minha família, eu entreguei as minhas filhas, porque eu troquei. Me cura, tira toda essa bipolaridade, essas dores, que através disso, da minha cura, eu vou ajudar outras pessoas, outras mulheres a serem curadas. E às vezes, o fato de você sentir isso é porque provavelmente você sente aquilo que eu pedi para o Senhor derramar sobre a minha vida para eu alcançar.
não só mulheres, como homens também, tudo mais, mas o meu chamado, ele tem sido para mulheres. E se eu te mostrar o meu celular, que às vezes pessoas passam mensagem para mim que eu não sei da onde, e quem é, de repente, meu celular tá brotando mulheres, contando história, ou então eu cruzo com mulheres e começo a contar a história, e falo, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Aí o Senhor me faz lembrar, lembra que um dia você falou que se eu te curasse, você me serviria? Então é exatamente isso, sabe? E hoje eu sou grata, eu sou extremamente feliz, eu realmente canto eu gasto a minha vida para o Senhor, eu canto isso todos os dias porque eu sou grata demais. E aonde eu puder levar e curar pessoas, porque é triste demais, às vezes, você buscar cura e não conseguir, não enxergar, porque essas dores te sufocam, eu vou levar. Mas isso tudo foi o quê? Através da vida do pastor. O pastor, ele abriu a comunidade, ele teve a disponibilidade de me ouvir e de não me julgar por aquilo que eu estava vivendo naquele momento, naquele desespero que eu estava no momento, e ele sendo vulnerável com a vida dele, fez com que eu me espelhasse. Eu falei, pera, eu preciso ser vulnerável também, então assim, se eu abrir meu coração, eu vou receber cura também. Então assim, eu honro demais a vida dele e a comunidade, porque se eu estou aqui nesse nível, é porque através da vida dele, derramou sobre a minha, sabe? É isso que é a unção, a gente se curar para poder derramar sobre a vida dos outros. E é uma corrente do bem. Amém. Muito bom. Glória a Deus por isso. Eu acho que traduzindo um pouco o que a Sueli falou, comparando você quando entrou e agora, tem uma autoridade diferente, porque tem a autoridade que vem pelo cargo e tem a autoridade que vem pela revelação. A autoridade que vem pelo cargo, ela às vezes é impositiva, mas a autoridade que vem pela revelação, ela é transformadora. São duas coisas muito importantes que precisam ser distinguidas uma da outra. E eu sinto muito que essa autoridade transformadora está saindo de você, sabe? Quando a Sueli falou, eu falei, é verdade. Porque hoje ela falou com mais segurança, de uma forma mais profunda, que só quem está na profundidade consegue entender. E eu corroboro tudo que a Sueli falou. Parabéns. Muito bom mesmo. Sou muito grato, gente. O que nos une não é a nossa força, é a nossa vulnerabilidade, né? O que nos une não é o que somos, naquilo que somos bons, é porque geralmente quando a gente é muito bom, a gente tende a se isolar. Mas o que nos une é a nossa vulnerabilidade. Quando eu aprendi isso, eu deixei de tentar ser ou parecer, né, bom demais para as pessoas, porque ninguém se conecta com quem é bom demais, a gente se conecta com quem é muito parecido conosco, né? Quanto mais nós somos humanos uns com os outros, mais conectados a gente vai estar. E essa comunidade também me ajudou demais, me ajudou a ouvir vocês, me ajudou a entender certas coisas, a buscar mais, me ajudou a compartilhar mais. Eu era muito uma pessoa que passava pelas coisas muito sozinho. Não tenho na igreja alguns conhecidos, mas um lugar em que às vezes posso falar da minha casa, posso falar daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou enfrentando. Às vezes eu posso falar e sei que estou rodeado de pessoas muito preciosas, muito especiais, que também passam por lutas, também passam por desafios, mas que permanecem em meio a eles. Também sou muito grato, é algo que nasceu no coração de Deus e tem edificado a todos nós. Não pensem diferente, mas todos vocês possuem uma importância muito grande no meu crescimento, no ministério que Deus me deu, que aquilo que Ele nos dá é para nós, né? Não é para mim, é para nós. Tenho felicidade demais, irmão, muito. Sueli também cresceu demais, o Cristiano, a Marina, nossa, que menina dedicada, a Raulene, que não falta um dos nossos encontros. Todos vocês são muito dedicados, são muito fofinhos, assim, de serem disciplinados. Eu sou muito grato a Deus, não poderia esperar de uma graça do Senhor uma turma tão boa quanto vocês, sabe? É algo que eu nunca fiz na minha vida, primeira vez, algum projeto como esse, né? A gente já cuidou de GCs, de grupos, de várias coisas, mas nesse formato, dessa forma, sei lá, por exemplo, eu tenho um GI que a gente está cuidando da parte de expansão da igreja, eu estou montando uma palavra e é legal, mas eu digo, Senhor, está faltando algo específico para esse GI. O que é? Porque na comunidade me vem uma palavra, eu já sei o que eu vou fazer. Parece assim que deu uma graça sendo disponibilizada para... Parece que tem fome, onde tem fome tem provisão. E nossa, é algo assim que, meu Deus, flui tão rápido, é tão leve, porque a gente está tão desprendido
padrões, a gente tá tão desprendido de tantas coisas, sabe? A gente é só nós mesmos, imperfeitos, crescendo no Senhor juntos, e estamos aqui. Queria muito que outras pessoas pudessem fazer parte, mas eu creio que Deus enviará as pessoas certas. Muito bom. Obrigado. Vocês são presente de Deus. Amém? Obrigada, Sueli. Você é maravilhosa. Marina, Cristiano. Muito bom. Do fundão. Sou não, mana. Sou uma pedra. Deus está me quebrando devagarinho para me transformar em gente. Em nome de Jesus, eu chego lá. Ei, pastor, Amém. se tivesse uma retrospectiva, pegar do primeiro dia, eu, Sueli e tudo mais, companhia limitada, e colocar o agora, vocês vão ver a transformação, gente. Vocês não lembram. Ah, mas tá lá, tá gravado. Amém, muito bom. Ora por nós então, Patrícia. Finalize nosso encontro de hoje. Ó, Deus! Amém. Ai, Senhor. Muito bom. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um encontro, por mais um momento de edificação em nossas vidas. Obrigada pela vida do nosso pastor, que tem sido tão vulnerável, tem derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada por cada participante que está aqui, Pai. Que o Senhor derrame o shalom sobre as mentes deles, Pai. Que eles consigam enxergar o seu direcionamento, que eles consigam ouvir a tua voz com a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que essa paz invada as casas deles, Pai, nesse momento, e traga a tranquilidade e a provisão que cada um precisa, Pai. Eu sei que tem corações, Senhor, que está muito abalado neste momento aqui, mas que essa paz que o Senhor nos entrega, ela possa invadir esses corações nesse momento, ela possa invadir essas mentes nesse momento, Senhor. Derrama sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a paz, a bênção para esse final de semana, e que eles possam trazer testemunho de edificação sobre as nossas vidas, Senhor, no nosso próximo encontro. Senhor, blinde a vida do pastor, blinde a vida da Luciene, da sua filha, Pai. Derrama bênção sobre a vida deles, dê direcionamento novo, Pai. Derrama bálsamo novo sobre a vida deles, Senhor, porque ele tem sido bênção sobre as nossas vidas aqui, ele tem nos ajudado a crescer espiritualmente, ele tem nos ajudado, Pai, a te entender e a entender o que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Obrigada por cada um que está aqui nessa comunidade, Pai. Te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, amém. As outras comunidades vão falar, não é nem uma comunidade, a gente se sente distanciado, né, da pessoa em si. Se fosse só para ouvir também o Senhor, ficaria como está no YouTube, que a gente ouve o Senhor, tem os comentários, a gente comenta, mas a forma que a comunidade, a estrutura que ela é hoje, ela nos traz a proximidade das pessoas. Vê também como o Senhor mesmo já falou várias vezes, como muitas pessoas têm falado aqui, não é só a gente que passa por problemas. Vê que o Senhor também passa por situações cotidianas que muitas vezes a gente pensa e pensa mesmo que pastores não passam por problemas, não tem isso. Então, essa comunidade, ela, dessa forma, dessa estrutura que ela está, nos traz essa simplicidade, essa presença, essa pertencimento, entendeu? E como a Marisa falou, a gente necessita muito. Se fosse todo dia seria maravilhoso, mas a gente sabe que tem compromissos. Mas para mim, assim, está sendo muito edificante, muito edificante. E tem dias que eu entro aqui, fico quietinha, como hoje, que tá assim, mas saio assim com a certeza de que tudo passa, vai passar. Amém. 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 Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, então. Cristiane, vocês me ajudam demais. Amém, Cristiane. Muito bom. Ah, eu sou grato demais. Nossa, eu não posso falar não que eu sou chorão, vocês já sabem, né? Minha cara fica toda vermelha, eu começo a chorar, mas eu sou emocionado mesmo. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos tirar nossa fotinha para nosso encontro de hoje. Foi bastante especial. 1, 2, 3. Quem vai aparecer agora? 1, 2, 3. Estou em meio a panelas. Prontinho. Gente, Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe Samara, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Obrigado por tudo. A gente se vê no próximo encontro. Deus Tchau, abençoe turma. vocês. Até mais.